Se você acha que o Queiroz está com medo, que ele acha que ele é o próximo, eu garanto para você que tem uma pessoa que está com mais medo do que o Queiroz. O vereador, dono do sítio, onde pegaram o Adriano, Gilcinho de Dedé. E ele tem muitos motivos para estar realmente com medo e eu vou te explicar o que está acontecendo. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez, dá essa força pra gente. Já se inscreve no canal que a gente está quase chegando em 100 mil, estamos pertinho, tá? E se você quiser contribuir, você pode se tornar membro do canal por R$ 7,99, aí fica a seu critério. Fechado? Olha, muita gente vem comentar toda hora aqui. O Queiroz deve estar morrendo de medo. O Queiroz sabe que ele é o próximo. E assim, quem está nesse meio de criminalidade não tem exatamente medo, porque eles sabem que é questão de tempo. Você está ali para matar ou para morrer. A grande verdade é essa. Então eles sabem que é uma consequência natural. A relação diferente não é exatamente essa, não é medo, tá? Quem tem medo e quem está bem assustado é esse vereador do PSL, Gilcinho de Dedé, porque ele é um vereador do município de Esplanada, que é um município pequeno do estado da Bahia, um município do interior, é quase em Sergipe. Ele é ligado ao PSL e ele está num estado governado pelo Rui Costa. Rui Costa, para quem não sabe, é o governador da Bahia do PT. Ele foi eleito em 2014, no primeiro turno, com 55% dos votos. Em 2018, ele foi reeleito no primeiro turno também, com 75% dos votos. Então, talvez o lugar para resolver pegar o Adriano não poderia ser pior, porque a população da Bahia é muito contra o Bolsonaro. O governador é do PT e vai querer saber o que foram fazer lá na Bahia. Se isso aconteceu lá, com certeza não foi com a anuência dele. E se aconteceu sem a anuência dele, ele vai querer investigar. Só para vocês terem uma ideia o quanto ele não gosta do Bolsonaro, se você puxar pela memória, você vai lembrar. Em julho de 2019, o Bolsonaro, num café da manhã, deu aquela declaração, não dá nem para chamar de infeliz, porque não foi uma infelicidade, ele é assim. Ele falou que para aqueles governadores de Paraíba não tem que ter nada, nada, se referindo aos estados do Nordeste, né? Usando o termo pejorativo, que é chamar qualquer nordestino de Paraíba. Isso pegou muito mal no Nordeste, porque está vendo que o presidente, o desprezo que ele tem para aquela região, o quanto ele não quer ajudar, o quanto ele vai prejudicar se ele puder aquela região. E na sequência, ainda em julho de 2019, ocorreu a inauguração do aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, e o Bolsonaro quis ir lá para aparecer. Rui Costa simplesmente não foi ao evento, não apareceu, e ele não mandou a polícia militar fazer a segurança. Ele disse que era um evento federal, a esfera federal que fizesse a segurança. Ele não foi, ele não compareceu. O Bolsonaro foi, chegou no aeroporto, a segurança foi feita pelo Exército, ele não andou pela cidade do próprio aeroporto, ele foi embora e ficaram trocando bocas nas redes sociais. Então assim, o Rui Costa e o Bolsonaro não são nem um pouco amigos, isso você pode ter certeza, tá? Mas tem um outro fator nessa história para complicar ainda mais a situação, que até eu, que noticiei, acabei passando batido e eu não vi ninguém falar nisso. O Eduardo Bolsonaro, ele estava na Bahia esse fim de semana, né? Isso todo mundo sabe, está todo mundo comentando. Mas ele tinha dito que nesse fim de semana, eu noticiei aqui e eu mesmo me passei batido. Ele tinha dito que ele ia começar um programa de entrevistas no YouTube, que ele ia gravar com o próprio celular dele e que a primeira entrevista ia ser com o Sérgio Moro. Vocês lembram disso? Que eu falei, nossa, qual que é o canal desse cara? Eu vou ter que ver o que está acontecendo e a esquerda tem que acordar, porque a direita está se articulando, está fazendo a comunicação já para 2022. Ele está fazendo uma coisa que vai ser uma porcaria, mas ele está fazendo. E os bolsonaristas vão sair retuitando isso daí. No entanto, ele não começou esse programa de entrevista. Imagina, ele programou uma entrevista com o ministro da Justiça. Ia ser o começo do canal dele. Você não vê mais essa informação em lugar nenhum. Essa história desapareceu e ele apareceu na Bahia, um lugar que ele nunca tinha ido. E enquanto ele estava lá, aconteceu tudo isso que aconteceu. Então essa situação é muito estranha. Ninguém sabe como que o Adriano foi aparecer no sítio desse vereador.
E agora o Rui Costa, que não é nem um pouco amigo dessa família Bolsonaro, vai querer descobrir e vai querer investigar. Então, se o Bolsonaro tinha um governador inimigo no Rio de Janeiro, que era o Witzel, que tem um governador inimigo em São Paulo, que é um inimigo, entre aspas, é adversário, não é inimigo, que é o Dória, mas agora ele tem realmente um inimigo na Bahia e lá aconteceu alguma coisa. Se tiver ligação, a gente não pode afirmar, não vai ter que ser investigado, mas o governador da Bahia vai até o fim, pode ter certeza. Isso não vai passar batido. E quem que está com medo? O dono do sítio, o vereador de Esplanada, porque ele não é um político assim, ele é um vereador de uma cidade do interior. Ele já mentiu, nós sabemos que ele mentiu, porque ele disse que aquele sítio não tem estrutura nenhuma, era só uma casa meio que abandonada que ele usava para guardar sal para o gado que ele tinha lá. As imagens que foram divulgadas, que eu não posso pôr aqui, que você sabe que vai dar problema com o YouTube, mas as imagens que mostraram da casa é uma casa bem boa. Não é a casa que ele descreveu, não. É uma casa de vários cômodos, com bastante estrutura, com iluminação, dá para morar direitinho lá. E como é que esse Adriano foi parar lá? Né? Porque ele é do Rio de Janeiro, ele não tem nada a ver com a Bahia. Como é que ele saiu no interior, naquele município especificamente? Né? Ele não é um cara que está fugindo, é um baiano fugindo, é um carioca. Costa do Sauípe a gente entende, é um lugar conhecido nacionalmente, mas um sítio na área rural de Esplanada e o sítio pertence a um vereador do PSL. Quem será que pode explicar tudo isso? O dono do sítio, o vereador. Então esse cara hoje está com bastante medo, porque ele entrou num rolo que está difícil ele explicar tudo o que aconteceu. Então será que ele vai chegar a público? Será que ele vai dizer o que aconteceu? Porque o governador da Bahia vai querer saber. O governador da Bahia vai querer saber, o governador da Bahia é do PT e esse vereador é do PSL em plena terra baiana que reelegeu o governador com 75% dos votos no primeiro turno já. Então a situação dele está complicada, ele está morrendo de medo, ele não sabe explicar como que ele foi para lá, ele diz que não conhece o Adriano da Nóbrega. Gente, ele é da política, né? Se o Adriano da Nóbrega aparecesse na minha frente, eu ia reconhecer. Porque falando de política, eu já falei tanto dele aqui que eu saberia quem ele é. Mas ele não só é da política, como ele é do PSL. Então como é que esse cara não sabe quem é? O cara chega lá no sítio dele para alugar e o cara não sabe. Ou então não alugou, o cara invadiu o sítio. Não, até agora não há informação, eu já procurei isso, em nenhum lugar diz que a porta foi arrombada, que havia sinal de arrombamento, que foi forçado janela. Essa informação até agora não consta em lugar nenhum. Esse é o cara que está com medo. Esse é o cara que sabe que não tem ninguém para protegê-lo. Porque não é o governo federal que vai se preocupar com o vereador da cidade de Esplanada e não é o governo do estado que vai deixar de investigar, vai querer apurar até o final. O que ele vai fazer da vida agora? Ele que se vire com os BOs dele, porque a situação dele agora ficou realmente complicada. E o Eduardo Bolsonaro que foi lá, será que ele precisava realmente ter ido lá? Como o Carlos Bolsonaro, que foi para o clube de tiro lá em Santa Catarina, na mesma época que o Adélio Bispo estava lá, será que ele precisava ter ido? Ou o Jair Bolsonaro, que tinha uma passagem comprada para o Rio de Janeiro no dia da morte da Marielle, será que ele realmente precisava ter ido lá? Ele cancelou de última hora e não foi, mas ele tinha uma passagem para estar lá. Será que é necessário sempre ter alguém da família perto desses acontecimentos assim? Ou será que é apenas coincidência? Tá bom? Eu quero deixar essa reflexão com vocês. Quem tá com medo não é o Queiroz. Porque quem já é desse mundo aí, sabe que tá para matar ou para morrer. Mas esse vereador, esse tá desesperado. Esse não sabe para onde que ele corre. E eu vou só deixar um último recado para vocês. Se você olhar no YouTube aqui, os canais em que tem vídeo falando assim, onde está o corpo? Cadê foto do corpo? Apareceu o corpo? Normalmente os canais que fazem essa pergunta são canais de bolsonaristas. E aí pessoas de esquerda estão reproduzindo isso, na verdade que é um discurso de direita, de bolsonarista, de pessoas que estão querendo dizer assim, ah, não aconteceu nada, deixa isso pra lá, estão querendo ligar o presidente, é uma coisa que não tem nada a ver, estão querendo envolver. Então cuidado com essa história, com essas teorias conspiracionistas, porque elas estão surgindo nesses sites, nesses canais que adoram falar isso, que adoram propagar fake news. Tá? Então não fica repetindo porque você está ajudando os bolsonaristas, está vindo de lá essas teorias conspiratórias, tá bom? Fica a dica.
Valeu, meu povo! Eu vou deixar um grande abraço para vocês, se inscreva aqui nas nossas redes sociais e eu, por enquanto, já fui. Valeu!